Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, eu sou cabeça de publicitário, idealizador desse projeto. Na verdade, esse é um programa, não estou chamando de um programa ou um podcast número 1 inicial, estou chamando ele de um podcast piloto, mas você está assistindo o podcast que está dando origem a um projeto que eu já tenho há bastante tempo de levar a cabo para falar sobre como começou a minha cabeça de publicitário. Se você for no Instagram hoje, você vai se deparar com um perfil com o nome Cabeça de Publicitário, que está dedicado exclusivamente a produzir conteúdos para alunos de publicidade e propaganda que estão saindo da faculdade e precisam encontrar o seu primeiro trabalho. Sou publicitário, trabalhei já há 22 anos na indústria da publicidade, e esse momento é um momento assim bem marcante para mim, porque o projeto Cabeça de Publicitário ele não nasceu com a ideia de ser um podcast. Na verdade, ele nasceu com a ideia de ser uma forma, um perfil de Instagram onde eu pudesse orientar a minha maneira, trazer para os iniciantes na faculdade, na indústria da publicidade, trazer um pouco da minha experiência. Eu sou aí um publicitário de já 22 anos de caminhada, 22 anos que foram vividos bem intensamente, que foram vividos assim em diversas áreas da publicidade, e eu acredito, como profissional, como professor, como publicitário, que essa experiência é uma experiência muito rica. O cabeça de publicitário não tem nada a ver com aprender Photoshop, o cabeça de publicitário não tem nada a ver com aprender a desenhar logomarca. É claro que isso tudo você vai precisar aprender. Quem quiser ter uma cabeça de publicitário, quem quiser seguir na carreira publicitária, Na verdade, eu quero contar, porque a ideia de criar um vídeo, de criar um podcast, porque eu venho entendendo, depois de já pouco mais de um ano manuseando o perfil Cabeça de Publicitário no Instagram, eu venho entendendo que as pessoas ainda têm uma cabeça muito fechada com relação a começar a trabalhar com publicidade, a dar os primeiros passos, a entender para que serve, E lá eu falo muito disso, assim. Mas quem é que está falando sobre isso, Quem é o Rodrigo na fila do pão? Quem que é essa pessoa que se diz capaz de ajudar alunos de publicidade e propaganda a encontrarem o seu primeiro trabalho de uma maneira mais fácil, ou, digamos assim, de uma maneira mais capacitada? Esse é meu objetivo. Eu tenho o objetivo de capacitar o estudante de publicidade de uma maneira que ele possa se destacar no mercado de trabalho a partir das minhas experiências, a partir da minha vivência na publicidade, para que ele possa encurtar a distância da faculdade e a exercer a profissão. Pois bem, a pergunta que começa, a pergunta que dá início a essa jornada, quando começou
a minha cabeça a ser uma cabeça de publicitário. Quem quiser, quem estiver aqui ouvindo e querer entender sobre a profissão, talvez vai se decepcionar, ou então vai ver que não é isso, assim, né? Eu estou contando a minha história de vida, né? Eu quero contar um pouco de como essa cabeça foi construída ao longo desses 22 anos na publicidade e que hoje eu chamo de cabeça de publicitário. Pois bem, obviamente, né, se a gente está falando de uma carreira, se a gente está falando de uma profissão, né, não vou voltar lá na minha infância, apesar de hoje ser estudante de psicanálise, leitor de Freud, não me interessa voltar lá na minha infância, ainda que hoje eu vejo muitas coisas que estão ligadas, mas eu quero começar a falar a partir do meu estudo, né, com a publicidade. Ela não foi a primeira opção que eu escolhi. Na verdade, a publicidade, ela restou para mim. Algo me chamava muita atenção nesse momento da minha vida, que eu tinha aí meus 20 anos, mais ou menos, né? Eu saí do ensino médio e fiquei 2 anos assim, solto, e depois eu quis entrar na faculdade. Eu quis entrar na faculdade. Venho de uma família onde sim, me incentivaram a estudar, mas até a página 2. Muitas coisas foram por minha conta. Muitos entendimentos eu precisei buscar lá fora. E ok, isso não supervaloriza e nem desvaloriza ninguém. Quero que deixar isso bem claro. Quando eu comecei na faculdade de publicidade, quando eu comecei a procurar, fiz cursinho pré-vestibular, a minha intenção era sair de casa, não era estudar. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria sair e viver aquela vida fantástica dos universitários, né? É importante isso, entender, né, eu mencionar isso, porque desde então eu consigo hoje refletir e ver que foi lá atrás, como era lá atrás, assim, né, como que eu era bem, digamos assim, inquieto, né? Eu sempre tive uma cabeça inquieta, sempre tive uma cabeça questionadora. Eu estudei em um colégio que me fez isso. Eu estudei em um colégio que me fez ser uma pessoa muito questionadora. Então, eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria viver a tal vida do universitário, eu queria morar na universidade, eu queria vivenciar tudo isso, inclusive porque eu tinha amigos da época que eram 1 ano mais velhos do que eu, que já estavam nesse processo, né? E eu assim, como que, calma aí gente, não espera que eu tô chegando, calma que eu tô chegando. E eles me contavam sobre as festas, sobre a história de morar no campo, sobre a história de tudo que acontecia. Aquilo ali, para mim, era maravilhoso ouvir aquilo ali. E eu fui fazer a faculdade mais barata, mais barata, e a faculdade mais fácil. Na verdade, nesse momento, a questão custo nem tinha tanta relevância, porque na verdade eu queria era passar na faculdade, né? E até então eu achava que eu, por fazer um curso de informática, por ter formado em técnico em processamento de dados, nem sei mais o que isso faz, na verdade, não sei nem se existe. Eu queria era algo relacionado à área de exatas, procurei o curso da área de exatas que
tinha um ponto de corte, né? Era um pouco diferente o entrar na faculdade nessa época, né? A gente está falando de 22 anos atrás, um pouco mais, né? Era diferente, então eu procurei as faculdades universitárias, os centros universitários, obviamente federais, né? As faculdades gratuitas, e me inscrevi nos cursos de graduação na área de exatas que tinham um ponto de corte menor. E assim eu fiz. Passei em algumas, outras eu passei só na primeira fase, não consegui passar na segunda fase. E aí o que aconteceu foi que eu passei na faculdade de Viçosa, que era de fato para onde eu queria ir, mas eu passei na segunda chamada. Passei em 6º lugar na segunda chamada. E aí tinha um tempo, né, de todo mundo me falava, não, você vai ser chamado, pode ficar tranquilo, você vai ser chamado, porque, na verdade, quem passa em 6º lugar, como excedente, né, na época, era assim que se chamava, vai ser chamado, pode ficar tranquilo. Mas nesse intervalo entre me chamar e não me chamar, entre descobrir que eu passei e me chamar, eu fiz uma outra faculdade, que era a restante, digamos assim, né? Que era a Faculdade de Publicidade e Propaganda que tinha na minha cidade. Eu queria estudar, busquei um pouco ali. Eu já tinha, né? Depois eu fui entender que eu já tinha neurônios publicitários na minha cabeça, pensante, né? A minha cabeça, mal sabia eu que a minha cabeça de publicitário já havia começado a se formar, mas eu não tinha a menor ideia do que era publicidade, do que ia me trazer a publicidade, o que eu ia fazer ou até onde ia me levar. Mas era o curso que me sobrou, e aí eu fiz, e aí eu passei. E aí, quando eu passei, eu precisei fazer a matrícula, e quando eu fiz a matrícula, na outra universidade me chamou. Aí eu já tinha pago, eu lembro que era 500 e poucos reais na época. Aí eu já tinha pago, e aí eu falei, poxa, então agora eu aceitei de boa, comecei a faculdade. Parênteses, né? Eu acho importante fazer um parênteses para entender um pouco o contexto onde eu estava inserido nesse momento, né? Eu venho de uma família que não é uma família que tem posses, que não é uma família que ia pagar a minha faculdade. Eu fiz o vestibular numa faculdade particular, sabendo que eu não tinha o dinheiro para pagar, a minha mãe não tinha para me ajudar. Eu tinha acabado de perder a minha avó, que de certa forma até o momento era uma mantenedora da família financeiramente. O meu pai tinha acabado de descobrir uma doença e ficado paraplégico, ou seja, ele deixou de trabalhar. Então foi uma época onde eu não tinha nem a pretensão de procurar outras situações, assim, na verdade, eu tinha certeza que o que fosse acontecer dali para frente teria que ser por minha conta. E foi, né? E foi assim que eu comecei a estudar. Qual foi a proposta minha, né? Eu sempre fui muito desembolado, na verdade. A minha proposta foi chegar na faculdade, falar assim, olha, quero entrar no programa de bolsa, quero fazer o FIES, só assim eu vou conseguir estudar. Já ouvi falar que algumas pessoas trabalhavam 3 períodos, né, manhã, tarde e noite.
Já ouvi falar que algumas pessoas trabalham 2 períodos e estudam no outro e ganham uma bolsa 100%. Eu quero entrar nessa jogada. E assim foi feito, né? Aí eu passei para a faculdade, eu comecei a trabalhar na faculdade para pagar. Eu morei na faculdade praticamente, né? Eu lembro que eu saía de casa às 6h30 da manhã e voltava às 11 horas da noite. Alternava. Às vezes eu trabalhei na parte da manhã e na parte da tarde, estudei à noite. E às vezes eu estudei na parte da manhã e trabalhei na parte da tarde, na parte da noite. Então, os meus primeiros anos de contato universitário com a publicidade foram muito intensos, no sentido de que eu estava lá dentro, né? Eu vivenciei a faculdade, eu vivenciei o assunto, eu trabalhei como... Eu vinha de um conhecimento técnico, né, de processamento de dados, então eu trabalhei em laboratórios de informática dentro da faculdade, às vezes na biblioteca, às vezes fora. O curso era o primeiro curso, era a primeira turma de publicidade, né, da faculdade, então muitas coisas não estavam estruturadas ainda, mas eu já tinha algumas habilidades que me ajudaram muito nessa época. E poxa, e foi muito legal, porque hoje eu olho para trás assim e fico lembrando assim, eu era uma criança, né? Uma criança de 21 anos, começando a estudar. E eu me lembro de uma situação engraçada, né? Hoje, não sei se eu posso chamar de engraçada, não sei se eu posso dar esse nome, mas uma situação que aconteceu, que foi o 11 de setembro, eu tinha um ano de faculdade já, acho que foi 2002, né, se não me engano, o 11 de setembro, eu comecei a faculdade em 2001, ou foi em 2001 e eu já tinha começado a faculdade, alguma coisa assim. E eu me descobri publicitário no primeiro momento que eu pisei na faculdade e ouvi a primeira aula a respeito de criação publicitária. Se existe essa linha do tempo, né, que não foi linear, obviamente, né, a vida não é linear, se existe essa linha do tempo que eu possa marcar, o momento onde a cabeça de publicitário começou a existir foi quando eu pisei na faculdade e ouvi a primeira aula de criação. Ali eu pensei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser, eu vou fazer isso bem. De alguma maneira isso veio na minha cabeça, eu vou fazer isso bem, eu quero ser assim. Nessa época, eu falo de uma cidade do interior, muito próxima da capital, então eu tinha muitos professores que vinham da capital com a sua bagagem de já terem trabalhado em agência de publicidade, né? Lembre-se que há 22 anos atrás, a agência de publicidade era uma instituição muito glamorizada, hoje nem tanto, e na verdade, esses professores eram pessoas que já tinham trabalhado muito tempo no campo de batalha, né? E viam com muitas histórias muito parecidas com as que eu vou contar para vocês, né? E aí eu falei, caraca, é isso que eu quero. E eu tenho pontos específicos, obviamente, né, nessa questão, assim, eu lembro de ter um professor de criação, eu não vou citar nomes aqui, mas não vou omitir fatos, mas eu não vou citar nomes,
eu tinha um professor de criação que tinha um brinco. Imagina, eu até então, né, eu era na minha cidade falava-se, ou na minha família, vamos colocar assim, na minha família, que era uma família, assim, humilde, uma família mais pobre e tudo mais, ninguém nunca passou necessidade até então, então falava-se dessa, caramba, eu esqueci a palavra que eu queria falar. Mas enfim, eram pessoas muito tradicionais, assim, né? Eu não tinha tanta liberdade assim dentro da minha família, eu não tinha tanto diálogo, apesar da minha mãe ter me colocado numa escola que me ensinou a dialogar, eu não tinha tanto diálogo dentro de casa. E aí, eu vi um dos meus professores com um brinquinho e uma rodelinha de um lacre de Coca-Cola, por exemplo, ou de cerveja, pendurado nessa rodelinha. E eu falei assim, nossa, eu quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara, né? Que doideira, né? Que legal, que coisa fantástica, que gente diferente, né? Eu não tinha esse conhecimento, né? Eu já me via diferente em diversos aspectos, inclusive a respeito da minha orientação sexual. Eu já me via, mas não elaborava, né? Eu não elaborava nada disso. Mas quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, é isso que eu quero ser. Né? Então tem esse ponto marcante também. E uma coisa que na época me chamou muita atenção, né? Voltando lá atrás, quando eu falei para vocês, foi um momento da minha família muito complicado financeiramente. Então eu ia a pé para a faculdade, eu voltava a pé, eu ficava lá sem comer. Eu lembro de algumas pessoas que levavam para mim, sabiam da minha história, levavam para mim às vezes à tarde, eu trabalhava na faculdade, levavam para mim um lanche. Foi num contexto bem assim que eu comecei a minha vida de publicitário. E o que me chamou muita atenção? Quando eu comecei a estudar, né, e na época era a época das revistas, né, tinham muitas revistas e eu trabalhava na biblioteca e eu em contato com muita literatura, com muito autor, com muita publicidade, inclusive com os professores, porque eu tomava café junto com eles na sala dos professores, né, por trabalhar lá, enfim. Mais na frente eu vou contar um pouco como foram alguns trabalhos dentro da faculdade, mas eu percebi que a publicidade falava de valores muito altos, e aquilo para mim era muito louco, assim, falar de 30 segundos na TV, 300 mil reais, 30 segundos no horário nobre, R$1 milhão. Eu falei, caramba, que loucura isso, né? Porque isso era muito fora da minha realidade. Isso era muito fora do que eu... E quando eu vi que aquilo ali era uma realidade da própria publicidade, que é uma indústria cara, que é uma indústria que fala-se de muito dinheiro, eu não estou falando dos locais, tá? Lembre-se que eu estou numa cidade pequena. Aqui, zero, não se encaixa nisso que eu estou falando, na sua totalidade. Mas a publicidade sempre foi de muito dinheiro, né? Principalmente a publicidade política. Então, o que aconteceu foi que eu falei, caramba, tenho certeza que algumas coisas na minha vida vão mudar. Algumas coisas, algumas percepções assim que eu tive até hoje vão mudar. E o lado financeiro é um deles.
eu vou deixar de achar caro R$100. Imagina, 22 anos atrás, o que era R$100? Há 20 anos atrás, o que significava ter R$100 para um aluno de publicidade, para um aluno universitário, calouro, vindo de uma família classe média baixa, passando por momentos de dificuldades financeiras. Eu percebi assim, isso vai dar um nó na minha cabeça. Eu falo lá na faculdade, e como eu entrei muito de cabeça na publicidade, muito rápido, porque eu fui trabalhar lá dentro, eu comecei a ter contato muito rápido com as coisas, né? Talvez muito diferente de pessoas que estudavam comigo, que talvez até tinham a mesma vontade de ser publicitário do que eu, mas que não tinham tido essa oportunidade de estar lá dentro, assim como eu estava. Então eu falei, cara, vai ter uma mudança na minha cabeça significativa. Isso vai dar um bug na minha cabeça, porque eu vou começar a achar R$100 barato. Traduzindo, é isso que eu quero falar para vocês. Isso vai dar uma história. E o engraçado disso tudo é que nessa época eu contava muitas coisas ainda para minha mãe, né? Assim, falava muitas coisas para ela participou muito ativamente desses pedidos de bolsa e tudo mais. E ela falava assim, e eu falava com ela, falei, mãe, isso que eu tô falando aqui, alguma coisa vai acontecer com essa história da publicidade e essa parte financeira, porque eu tô notando uma coisa tão louca. A gente fala de valores tão altos, valores que eu não falo dentro de casa, a minha família não fala, meus pais não falam, meu pai muito menos, e não foi diferente. Não foi diferente, né? Assim, eu realmente entendi, e realmente esse foi um assunto, e até hoje, pensa bem, 22 anos depois, né? O assunto financeiro é um assunto que eu posso dizer que ele é um assunto peculiar na minha vida. Não difícil, mas peculiar. É um tema que eu, como pessoa, né, e hoje com meus 43 anos e a bendição da maturidade, costumo olhar para as situações com um olhar muito mais apurado, né, muito mais qualificado. Eu tenho a clareza de que a parte financeira na minha vida ela foi afetada de alguma maneira. Mas isso é assunto para um próximo capítulo. Eu vou ficar por aqui. Esse foi o capítulo piloto do podcast Cabeça de Publicitário. A princípio, esse podcast vai durar 30 minutos. Eu quero entender se ele vai funcionar, afinal de contas eu sou publicitário hoje, né? Eu não vou simplesmente jogar as coisas no ar. Eu quero entender se ele vai funcionar, se eu vou conseguir manter, como é que vai acontecer. Mas vocês tiveram um pouco de contato com a minha história e eu cumpri o meu objetivo, que é falar para vocês o início da construção da minha cabeça de publicitário. Lembrando que meu objetivo sempre vai ser foco no aluno que está saindo da faculdade e encurtar e ajudar e treinar e fazer com que ele entre e comece a ganhar dinheiro o mais rápido possível com a publicidade.
Muito obrigado, meu nome é Rodrigo César e eu sou cabeça de publicitário.